as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Que pelo muito falar serão ouvidos. Você já parou para pensar, ao ler o Evangelho, e os evangelistas eles fazem blocos de pregações de Cristo, né? Você já parou para pensar o que é que um capítulo ele tem a ver com outro capítulo? Entender, muitas vezes a gente pode cometer o equívoco de olhar o texto apenas em si e não entender que aqui nós temos um livro, nós não temos uma coleção de discursos aleatórios. Nós temos discursos que foram selecionados numa ordem para estabelecer uma sequência de ensino. Às vezes pode dificultar essa questão de registro de capítulos e versículos que foram colocados ao longo da história. Quando o texto foi escrito, não tinha capítulos e versículos. Era um texto. Mas o texto que foi essa coleção de discursos não desassociados, mas que foi composto em um texto por Mateus, ela é composto em uma ordem, né, muito bem estabelecida. Ele começa o Mateus capítulo 1 falando de genealogia para falar sobre eventos extraordinários por meio de mulheres. Raabe, Ruth, a mulher de Urias, para ele contar um evento extraordinário de uma mulher. Veja, ele percorre o Antigo Testamento narrando eventos extraordinários de mulheres, antes de ele contar o evento extraordinário da gravidez pelo Espírito de Maria. Depois ele vai narrar o evento do assassinato de Herodes para as crianças, fazendo uma conexão com o evento do assassinato das crianças do Egito. Ele vai narrar, caminha na pregação de João Batista, que é o capítulo 3, fazendo conexão com as profecias de Isaías e Malaquias. No capítulo 4, ele já está fazendo a conexão com o Antigo Testamento no capítulo 2. No capítulo 4, Jesus vai ao deserto e passa por 3 tentações, e ele cita 3 textos, que foram textos ali citados por Moisés ao povo no deserto. O povo desobedece no deserto e tem que passar 40 anos. Em 40 dias que o povo parou no deserto, desobedeceu, como consequência, teve que passar 40 anos. Em Mateus capítulo 4, Jesus, depois dos 40 dias, como ele obedeceu, ele entra imediatamente na terra. Então, a história está sendo contada com um propósito, tem um enredo que está sendo construído. Capítulo 5, ele sobe ao monte, é como se ele fosse um novo Moisés, ele sobe ao monte e começa a ensinar as bem-aventuranças, o sermão do monte. Capítulo 5, 6 e 7. O capítulo 5, 6 e 7, o 5 especialmente, ele depois das bem-aventuranças, né, que são citações a vários textos do Antigo Testamento, ele nos chama a sermos sal da terra, luz do mundo, e especificamente ele vai dizer como ser sal da terra. Não penseis que vim revogar a lei os profetas. 5:17. E ele passa a aplicar a lei
trazer o significado do não matarás, do não adulterarás, e ele vai tratar sobre adultério, sobre divórcio, ele vai tratar sobre juramento, vai tratar sobre vingança, sobre amor ao próximo. Ele vai trazer todas as questões que estão em pauta naqueles dias, aplicando os 10 mandamentos para que eles entendam. E a partir do capítulo 6, ele vai falar sobre, vejam, são geralmente a Revista Atualizada traduz, né, esse texto aí, capítulo 6, versículo 2, quando deres esmola, capítulo 6, versículo 5, quando orardes, capítulo 6, versículo 16, quando jejuardes, ele está introduzindo as sessões sobre dar os recursos financeiros, sobre orar, sobre jejum. Aí essas circunstâncias que devem ser a prática cristã, elas encontram um contraponto. Se você olhar aí Mateus capítulo 6, verso 19 ao 24, ele está falando, ao dar esmola, sobre o contexto da esmola, ele vai falar sobre servir as riquezas, Mateus 6, 19 a 24. Ele está relacionando com aquele dar esmolas. Mateus 6, do 25 ao 34, ele vai falar sobre andar ansioso. Ele está relacionando com e quando orardes. E o capítulo 7, verso 1 ao 12, ele fala sobre o julgamento, que é exatamente o oposto do jejuardes. Eu jejuo porque eu me sinto pecador diante de Deus. Eu julgo quando eu me sinto superior e os outros pecadores. Então, o que ele está fazendo? Ele está caminhando por 3 tópicos, apresentando qual deve ser o comportamento, e depois ele apresenta os 3 tópicos, qual é o comportamento errado. O oposto disso é o que ele está caminhando. Né? Fica muito claro, meus irmãos, aqui, quando ele está tratando sobre o dar a esmola, é que mais importante do que propriamente o ato, né, é a motivação que me faz fazer o ato. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque assim, sendo assim, vocês não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Por que não terão nenhuma recompensa? Quando alguém faz para ser visto pelos outros, por que não vai ter nenhuma recompensa de Deus? E a recompensa já foi ganha aqui, né? Ele vai explicar isso no versículo 5, né? Quando você faz para Deus, você espera a recompensa de Deus. Quando você faz para os homens, você não espera a recompensa, nem espera a recompensa de Deus, porque a sua motivação não foi Deus. E ele, quando tratar sobre a oração, ele diz, digo que vocês já receberam a recompensa. Vocês que fizeram para ser vistos pelos homens, vocês já receberam a recompensa. E é muito fácil, meus irmãos, ao lidar com boas obras, sobre todos os aspectos, a gente transformar a igreja num centro, e nós temos tantas bons argumentos para defender isso, né? A gente tentar justificar a gente falar publicamente que a gente está fazendo boas obras, né? A gente colocar num caderninho lá quantas visitações a gente fez, quantas doações a gente fez, para a gente apresentar diante da igreja e ser, quem sabe, um instrumento encorajador, quem sabe ser uma coisa. E não é incomum a gente ver na igreja alguma espécie de disputas, né? De pessoas. A igreja presbiteriana é mais difícil ter isso no sentido de batismo, mas na igreja batista eles têm um problema terrível, né? No sentido de batismo, porque às vezes os pastores, não são todos, né, mas às vezes começa a ter uma disputa, pastores que ficam contabilizando quantas pessoas eles batizaram.
como adulto, né? A igreja presbiteriana batiza as crianças, então naturalmente os nossos filhos vão sendo batizados. Mas tem as pessoas começam a divulgar, a prestar relatório, né? E as pessoas têm interesse de ver isso, de enumerar, e a gente pode fazer do ambiente religioso a gente perder o propósito e a motivação quando a gente começa a criar uma estrutura de contar, de narrar, de fazer. Às vezes a estrutura de testemunhos ela é uma narrativa sobre os meus grandes feitos. O testemunho, há uma relevância sobre nós testemunharmos aquilo que Deus faz por nós, mas se nós não entendermos o que é um testemunho bíblico, nós podemos encorajar uns aos outros através daquilo que Deus tem feito por nós. Mas se nós não entendermos isso, nós vamos começar a narrar sobre aquilo que eu faço, eu fiz, eu consegui, eu fiz aquilo, fiz isso. Nós pervertemos completamente a narrativa. O cristianismo é um cristianismo voltado para Deus e o dar esmola, orar, esse elemento do secreto contrastava exatamente com o que era a estrutura farisaica. As pessoas faziam isso em praça pública para ser visto pelas pessoas. E aí eles perverteram completamente o propósito das coisas. E o chamado versículo 2, quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas. A pessoa pegou um dinheiro, ajudou um pobre e anunciou que ele fez isso. Aí Deus chama ele de hipócrita. Mas ele não deu um dinheiro, ele não ajudou um pobre. E por que Deus chama ele de hipócrita? Qual é a hipocrisia? Como? A hipocrisia. Qual é a hipocrisia nesse ato? Ele está ajudando o pobre? Como? Pode falar. É que ele quer parecer para a sociedade que ele é um homem altruísta, que ele quer ajudar. Mas a preocupação dele em narrar os feitos que ele está fazendo bons, mostra que ele está muito mais preocupado com a imagem dele. Ele não consegue ter prazer de fazer em secreto. Ele precisa narrar, ele precisa divulgar. A necessidade do ser humano divulgar o que se tem feito mostra que a motivação não é Deus, porque Deus vem em secreto. Quando você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas. É num ambiente religioso que eles faziam isso. Nós vamos nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Eles buscavam a serem apreciados pelos homens. Pronto, eles já receberam. Não era isso que eles queriam? Só que o que motivou eles, o que deveria motivar, que era agradar a Deus, fazer isso como uma boa obra a Deus, né? Isso aí eles não fizeram. A motivação não foi Deus. A hipocrisia, e aqui é o contexto exatamente religioso, né? Eles fazem isso tocando trombeta nas sinagogas. Eu vou dentro, a sinagoga era o local de culto. Eu vou no culto contar tudo aquilo que eu fiz. Quanto que eu ajudei de dinheiro para o pobre, quanto que eu fiz aquilo. Mas o que eu estou fazendo não é uma virtude ajudar o pobre a fazer isso ou aquilo. Mas a narrativa das minhas boas obras não é uma virtude. A narrativa, tornar público aquilo que eu faço de bom, eu faço isso como se isso fosse feito para Deus, na realidade, é para eu ser admirado pelas outras pessoas, e isso é hipocrisia. Eles já receberam a sua recompensa.
Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. O conceito é isso, né? Se você ajuda um pobre na rua, se você ajuda qualquer pessoa, inevitavelmente Deus vai te abençoar. É promessa do Senhor, não é uma dívida de Deus, mas em toda boa obra que você faz, Deus ele vai te abençoar. Mas ao fazer isso e você divulgar isso, você não espere recompensa. Deus não promete. Nós precisamos criar, não fazer. E é muito fácil fazer isso, né? Um ambiente religioso se tornar um ambiente de exposição do homem, né? A igreja é um lugar para nós proclamarmos as boas obras de Deus, mas é um lugar também para nós termos cautela com aquilo que nós vamos falar sobre nós mesmos, sobre as nossas boas obras. Precisamos cultivar, né, esse aspecto da cautela, né, do silêncio, ao tratar sobre isso, senão nós vamos começar a criar eventos de prestação de contas, de falada, e aí, inevitavelmente, né, nós vamos falar sobre aquilo que estamos fazendo, contrariando o princípio bíblico. Às vezes são justificadas várias motivações, né, que parecem ser corretas, mas isso é uma contradição ao ensino bíblico. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade que lhes digo que já receberam a recompensa. Mas ao orar, entra no seu quarto, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Existem dois tipos de pessoas dois tipos de comportamentos, dois tipos de pessoas nesse primeiro século, que eram desvios de oração. Quais são os dois desvios apresentados aqui? São dois tipos de pessoas distintas. Orar se amostrando e o ímpio, o pagão, né? Só que ora se amostrando, ora falando alto, falando bonito, querendo aparecer. E já o pagão ora com repetição. É o religioso que quer aparecer, o religioso que ele se perdeu na motivação do ato religioso, e é o pagão que usa a oração como elemento supersticioso. Na hora da pressão, todo mundo ora, né? Diz que quando Jonas estava no barco e a coisa começou, cada um foi orar, né? Cada um foi orar o seu Deus. Todo mundo foi orar, só Jonas não foi orar. Foi pior que todo mundo, né? Ele foi lá, estava desobedecendo a Deus, foi dormir, ele preferiu dormir do que orar e pedir perdão a Deus. Mas todo mundo vai orar, todo mundo entra em desespero, até o pagão. Só que a oração do pagão, ela é movida por superstição. Não é uma oração com base doutrinária. E aqui o Senhor está falando sobre a base doutrinária que move quais são os conceitos que estão por trás da minha oração. Os conceitos de Deus que eu tenho quando eu vou orar ao Senhor. Ele chega a receber essa oração? Oi? Os pagãos? Não. Às vezes Deus não recebe a oração nem do crente, quanto mais do pagão, né? Porque o que a Bíblia diz é que tudo que nós fazemos a Deus só é recebido por Deus por intermédio de Cristo. E aí na estrutura do Antigo Testamento, essa ilustração era que após eles oferecerem um sacrifício com sangue que apontava para a minha fé no Redentor, eles queimavam incenso e subia aquela fumaça perfumada do incenso queimado, representava a oração dos crentes que subiam à presença de Deus. Aí quando um crente salvo pela graça
ele começava a viver em um caminho tortuoso. Aí Deus diz que, 1 Pedro fala, né? Maridos, tratem bem as vossas esposas, como que elas são a parte mais frágil, para que não seja interrompida as vossas orações. É um conceito que vem lá do Antigo Testamento, para que ao orar, você vai orar, você trata mal a sua esposa, você faz algo errado, você vai orar e Deus não vai ouvir. Aí o salmista diz, Senhor, porque tu viras o rosto, porque tu escondes o rosto de mim. Então, momentaneamente, nesses períodos em que o povo de Deus desobedece, Deus nem ouve a sua oração. Agora, do ímpio, certamente, Deus não ouve qualquer adoração, qualquer oração, qualquer movimento. Sem a mediação de Cristo, o homem não pode se achegar a Deus. Esse era o propósito da estrutura do tabernáculo, né? Fazer um santo dos santos. Você só entra lá por intermédio do sumo sacerdote, que é Cristo. Então, quem não tem um sumo sacerdote, nem imagina que vai entrar lá. A sua oração não vai ser ouvida. Ele vive completamente apartado de Deus. Ele precisa do mediador para que se estabeleça um livre acesso. O seu cântico, a sua oração, tudo que ele entregue seja recebido. Se ele não tem um redentor, ele não pode se aproximar de Deus. Isaías diz. Uma pergunta, pastor. Sim. Mas é só com a mulher que Deus não vai escutar a minha oração? Não, ali é apenas um exemplo. Por exemplo, a mulher que trata mal o marido é a mesma coisa. O homem que trata mal o funcionário. O princípio é, toda desordem que você tem na sua vida, se você não resolver essa desordem, você vai orar e Deus não vai ouvir. Esse é o princípio. Aí ele ilustra isso nessa situação. O texto é no geral. É no geral. Eu tenho que andar dentro da palavra. Eu não posso tá fazendo discórdia no caso. Sobre quando eu fiz uma discórdia. Não é só com ela. É em tudo. Se você trata bem a esposa, aí você vai na rua e xinga uma pessoa, briga, o que você tem que fazer? Se arrepender, orar a Deus, pedir perdão, aí você resolveu aquele problema, aí sim Deus vai ouvir sua oração. Mas se você quer viver normalmente, sem resolver aquela situação, aí Deus diz, eu não vou ouvir tua oração. Salmo 25:14 fala, né? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais eles dará a conhecer a sua aliança, né? Então, a oração é um meio de graça que está intimamente ligado com essa comunhão com Deus. E a gente sabe que nós nunca iremos perder a nossa salvação, mas a nossa comunhão com Deus ela pode ser afetada. E dentre as coisas que são afetadas, pode ser esse meio de graça que é a oração, né? Deus não ouvir as orações. Não ouvir. Davi vai descrever isso muito bem no Salmo 32, né? Ele diz assim, depois que eu confessei o meu pecado, aí ele começa a apresentar as promessas de Deus. Ele diz assim, que Deus diz assim, agora eu vou te instruir e vou te direcionar, vou te dar conselhos. Aí ele faz a exortação e diz, não sejamos como um cavalo ou a mula, que se não for com freios, eles não obedecem. Então, às vezes a gente age, e é interessante a tradução bíblica coloca lá que o povo de Israel, quando ele pecava, chama ele de dura cerviz. Essa é uma expressão muito comum para pessoas que criam gado. O Israel que criava gado, né, eles estavam, e sempre tinha no meio do gado lá, a pessoa que estava conduzindo o gado, sempre tinha aquele animal mais rebelde. E esse animal mais rebelde era chamado animal de pescoço duro, dura cerviz. Era aquele que a pessoa puxava com um cajado e ele teimava. Ele tinha um pescoço duro, ele sempre inclinado para se afastar. Aí, Deus começa a usar, ao longo do Antigo Testamento, dizendo, vocês são como esse animal de pescoço duro. O animal é um ser irracional. Aí Davi está dizendo, não seja como um jumento ou a mula, sem entendimento. Se não for com freio ou cabresto, ele não dá ouvidos. Então, ele está falando do que ele foi, né? Ele foi assim, ele demorou muito tempo para se arrepender, ele precisou apanhar de Deus, a mão de Deus pesar para ele quebrantar e se arrepender. Aí ele está dizendo, não seja, é muito bem-aventurado quando você confessa, deixa logo, se arrepende.
E um dos grandes benefícios é nós termos um diálogo aberto com Deus para entender o que é a oração. A oração não é para eu usar na minha vida no ambiente religioso para eu ser visto pelas pessoas, para aparecer. É muito perigoso, né? Nós transformamos atos religiosos como atos de exibição. Aí é a marca do farisaísmo. Ele diz, ora, fechada a porta, ora em secreto. Existem algumas denominações que falam muito isso, né? Você tem que orar X horas no monte. E as pessoas ficam narrando, eu orei tanto, eu fiz isso, fiz aquilo, né? O fato delas orarem é uma bênção. Agora, o fato delas orarem e divulgarem, aí já é hipocrisia. Elas perderam todo o propósito daquele ato. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Ele fala sobre recompensa quando eu oro em secreto. Aí atente para o versículo 7. E orando não usam de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então, qual é o ponto doutrinário que o gentio ele não percebe ao orar? Qual é o desvio que está por trás da oração do gentio? Tem um atributo de Deus que ele ignora. Presciência. Como? Presciência. A presciência. Imutabilidade. Isso. Imutabilidade. Esse é o problema da oração de Balaão, né? Balaão, diz lá que Balaão orou a Deus quando um rei disse assim, vamos lá para você amaldiçoar o povo de Israel. Aí ele, espera aí que eu vou orar. Se Deus permitir, eu vou. Se ele não permitir, eu não vou. Aí ele orou e Deus disse, não vá, que eu não vou amaldiçoar o povo de Israel. Aí o rei chegou lá e deu uma oferta maior de dinheiro para ele. Balaão era aquele profeta que ele ficava lá na casinha dele, alguém chegava para pagar e ele fazia uma oração. Aí o rei aumentou a oferta, ele disse, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou subir num monte mais alto, vou oferecer uns sacrifícios aqui para Deus, Deus vai se agradar e eu vou orar de novo, a mesma coisa. Aí ele fez isso, o ritual lá, orou, aí Deus disse assim, vá. O vá de Deus já é, e aí você precisa entender o enredo. Não é que Deus mudou o seu decreto, o seu prazer na decisão, é que agora siga o caminho que eu vou te punir. Se você acha que eu vou mudar de opinião, agora você vai seguir por um caminho. E aí a história narra que o animal, a jumenta de Balaão estava vendo o anjo e o profeta não via. O que Deus está dizendo com isso? Que o profeta vê menos coisas espirituais do que a própria jumenta. A jumenta comprimia, não queria andar porque ela sabia que tinha um anjo com uma espada, porque era a vontade de Deus que não deveria ir, e ele batendo na jumenta. Porque ele não estava vendo. Ele achava que Deus havia mudado de opinião, aí ele ora de novo. Aí Deus diz, vá. Ele não entendeu ainda que esse vá de Deus vá para você receber a ira. E todo o processo vai, ele fazendo orações, subindo aos montes, e ele não entendendo, até que em Números 23, 19, Deus diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo dito, ele não vai fazer. Então, o conceito que Balaão não entendeu e que os gentios não entendem é que se eu insistir, eu vou ser atendido por Deus. E aí precisamos entender, meus irmãos, qual é a distinção da crença pagã de que Deus ele vai ouvir a minha oração do que a Bíblia chama de perseverar em oração. Por que nós perseveramos em oração? Qual é o propósito de perseverar em oração? Por que a nossa oração... Como que a nossa oração pode não se transformar numa reza de um terço? Se repete, se repete, se repete. Qual é a diferença de perseverar em oração e da oração de um gentio que ficam orando, orando e orando?
Qual seria a diferença? Duas perguntas que nós temos que estar muito claras. Por que eu estou orando e para que eu estou orando? Eu estou orando porque o Senhor Ele gosta que conversemos com Ele, que o reconhecemos como nosso provedor em todos os sentidos. E também porque nós precisamos reconhecer que a oração não muda não muda a consciência de Deus, mas sim a nossa. Nós nos aproximamos, nos quebrantamos mais à medida que oramos verdadeiramente o Senhor. É exatamente, eu tenho que orar como um ato de rendição. Eu oro não para convencer Deus. Não porque eu imagino que se eu orar a oração A ou B, Deus vai mudar a sua opinião. Mas eu oro porque eu quero mudar o meu coração. Eu quero me render diante de Deus. Senhor, a oração é um ato de rendição quando eu digo, eu dependo de Ti, eu tenho um problema e eu dependo de Ti. Eu dependo que o Senhor intervenha, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor opere naquilo que eu não posso fazer. Eu me rendo dizendo a Ele, eu externo em palavras a minha fé. Deus é todo-poderoso, eu não sou todo-poderoso. Tem uma frase muito interessante de Lutero que ele diz o seguinte, que revela um pouco da nossa autossuficiência, né? Quando eu tenho, a Lutero dizia assim, quando eu tenho muita coisa, o dia está muito cheio, muitas atividades, aí eu oro mais. Quando eu vejo que eu não vou conseguir fazer as atividades que eu tenho todo no dia, aí eu reservo mais tempo para orar. Porque aí eu tenho a percepção que eu dependo mais de Deus. E a gente geralmente faz o contrário, né? Quando está corrido, aí nem para. Porque é como se a oração vai perder o meu tempo, né? Então, a oração é quando eu paro para dizer assim, Senhor, eu dependo de Ti, eu tenho total dependência. Eu estou com um coração tomado de ansiedade. Filipenses capítulo 4 diz que não andeis ansiosos, lançando sobre Ele toda a ansiedade nas vossas orações. Então, a oração, na oração eu começo a confessar verdades que estão nas Escrituras, mas que não estão sendo assimiladas pelo meu coração. Na oração, eu estou trabalhando o meu coração para que quando eu me levante da oração, o meu coração esteja mais fortalecido. É como uma entrega, a ilustração de lançar, né? Você ora, você está aflito com um problema que está diante de você, você ora e fala desse problema para Deus, pedindo ajuda de Deus, e aí você, na sua cabeça, diz, pronto, já entreguei esse problema para aquele que pode resolver, agora eu preciso tirar isso de mim, me desconectar desse problema, porque eu lancei. Ele agora vai cuidar da minha vida, Ele vai dirigir. Eu não tenho como controlar todos os meus dias. Eu não tenho como controlar que tudo vai dar certo. Vemos uma sociedade imediatista, né? Nós temos tudo, né? Toda informação na internet. E é uma sociedade extremamente ansiosa, né? Vive à base de remédio. Porque nós temos... Veja, você hoje... Se alguém roubar o seu carro, eu tenho seguro. E se incendiar a sua casa, eu tenho seguro. E se eu não sei onde meu filho está, eu ligo para o celular, já sei onde ele está. Então, vivemos em uma época, e temos muitos benefícios nisso, de ter tudo, mas se nós usarmos isso para substituir esse conceito que nós dependemos de Deus, nós vamos viver uma vida ansiosa. Nós dependemos de Deus, podemos usar a tecnologia e todos os benefícios,
Mas nós temos que orar e dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo da Tua chuva. Eu dependo que o Senhor me dê saúde para eu viver. Eu dependo. A oração é quando eu uso para meu relacionamento com Deus, não para eu manipular Deus, não para eu achar que eu posso mudar a opinião de Deus. Mas aí o texto falou anteriormente que ele dá recompensa. O que seria essa recompensa? Isso é algo que assim, as pessoas às vezes têm... Se você tentar colocar lógica nessa estrutura, você vai ter dificuldade. Em tentar encaixar a revelação bíblica na sua lógica, nós mudamos a nossa lógica à luz da revelação bíblica. Não tentamos encaixar a revelação bíblica na nossa lógica, porque aí a nossa lógica é aquilo que dirige, é aquilo que governa. A Bíblia diz que Deus é imutável, Ele que decreta todas as coisas. Mas a Bíblia também diz que por meio das nossas orações, Deus, Ele nos responde favoravelmente. Como essas coisas se harmonizam, os reformadores eles diziam, nós não entendemos. Mas a verdade é que muitas bênçãos são derramadas em nossa vida logo após uma oração. Tudo está no decreto de Deus, mas por causa de uma oração. E inclusive algumas coisas não são derramadas sobre nós porque nós não oramos corretamente. Tiago vai dizer isso. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Então a oração, ela não serve para mudar Deus, mas ela também é relevante para alcançar bênçãos. Ana orou e por causa daquela oração ela foi atendida. Deus usa a oração, na teologia reformada, a oração é meio de graça. É o meio que Deus estabeleceu para derramar aquilo mesmo que Ele já decidiu, antes da fundação do mundo, dar a nós, por meio da oração. Não imagine que nós vamos receber essas bênçãos sem usar o meio que Ele estabeleceu. Deus decidiu salvar os eleitos, mas é por meio da pregação da palavra que os eleitos serão salvos. Deus decidiu derramar das suas bênçãos e é por meio da oração que nós seremos agraciados, o meio de graça. Ele vai nos agraciar com os seus decretos, mas por meio da oração. Nós seremos agraciados. E aí ele ilustra isso por meio da oração do Pai Nosso. Portanto, orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Diante de um contexto de desvios doutrinários, precisamos ter a oração, meus irmãos. Aqui temos que ter muito cuidado. A oração não pode ser tão mecânica como a reza católica. As pessoas nem estão entendendo, estão repetindo ali, né? Falando, não estão nem refletindo, eles estão falando. Por um outro lado, o meio evangélico ele tem um problema terrível na oração, quando ele usa a oração como... A oração é como se fosse um momento onde eu vou assim, fazer o derramar do meu coração e falar tudo aquilo que vier à minha mente. E não é bem assim. A oração, eu estou dialogando com o meu Deus e eu tenho que derramar o meu coração, mas usando a verdade revelada do próprio Deus. E por isso ele diz, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele está reconhecendo que Deus é a figura que ilustra como nós somos amados, é chamar Deus de Pai. Eu preciso chegar na oração reconhecendo que Ele me ama. Mas eu também preciso ter reverência, porque Pai nosso que estás no céu, Ele está no céu. Confiança de que eu sou amado e temor de que eu devo reverência são dois elementos que eu devo ter na minha oração. Amor e santidade aí, né? Amor e santidade. E eu não posso tratar Deus como um fulano qualquer. Santificado seja o teu nome. Eu preciso que o meu coração, a minha maior preocupação ao relacionar com Deus, não pode ser quando Salomão faz uma oração a Deus, Deus diz assim, eu me agradei da sua oração porque você está pedindo sabedoria para governar o povo, mas porque eu não me agrado da oração do povo que só pedem bens materiais e vida longa.
Aí Deus disse isso para Salomão, ele não gosta da oração. Essa oração só fala de dinheiro e só fala de vida longa. Mas eu gostei da sua oração. A preocupação aqui é totalmente espiritual nessa oração. Santificado seja o teu nome, que o meu nome, que minha mente compreenda mais da santidade do nome de Deus, da pessoa de Deus. Eu peço pelo seu reino, eu peço pela sua vontade, assim como na terra como no céu. A maior preocupação na oração deve ser a minha vida espiritual. Em eu ver a vontade de Deus aqui na terra. Na oração há espaço para pedir bens materiais. Mas eu devo tomar cuidado para que isso não seja o centro da minha vida. A oração, um exemplo, é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Na oração, cuidado para não usar a oração para você pedir a Deus uma situação que você não dependa mais de Deus. Porque sempre nós vamos depender de Deus. Então a pessoa ora e diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque novamente ele vai orar amanhã, ele vai voltar para Deus para dizer, eu dependo de ti, Senhor. Na oração ele vai aprender um conceito, aquilo que nós falamos. Ele sabe que tem uma coisa que pode prejudicar a sua oração com Deus, é você estar em pecado. E ele diz, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Você tem coragem de repetir essa oração? Senhor, me perdoa na mesma intensidade que eu tenho perdoado quem tem me ofendido. Me perdoa assim como eu não estou guardando mágoa das pessoas. Essa oração é uma oração, é um desafio, né? Mas ela reflete o conceito que se você orar ou não orar isso, vai ser, Deus só vai te perdoar se você perdoar os outros. Deus só vai te ouvir se você não tiver mágoa no seu coração. Me perdoa. A mágoa no coração, meus irmãos, ela é um entrave para Deus nos ouvir. A oração tem uma preocupação muito grande com a vida espiritual e por isso eu olho para o passado, os pecados que eu cometi, que eu estou pedindo perdão, que eu já perdoei dos outros. E eu olho para o futuro e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então eu não peço perdão a Deus já pensando em pecar. O imoral, o supersticioso, o pagão, né? ele faz até um evento religioso, ele vai lá, pede perdão, mas ele não está pensando nunca, jamais abandonar a prática imoral dele. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Acabou a oração. Aí o versículo 14 e 15, ele faz uma explicação. Alguém pode ler o versículo 14 e 15? Qual é a explicação? Acabou a oração, mas ele faz uma explicação. E se perdoares aos homens, as suas ofensas também, o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então está muito claro essa questão da... a nossa comunhão com Deus, ela está totalmente associada a guardarmos mágoa ou não guardarmos mágoa, a perdoarmos ou não perdoarmos. Se você não perdoa aquele que te ofendeu, aquele que fez algo errado contra você, você não fez nada de errado, a pessoa fez errado contra você, mas você guardou mágoa, e aí você chega para Deus pedindo perdão a Deus, Deus não vai ouvir a sua oração, Ele não vai te perdoar, você vai ficar... Segunda vontade. É tão dura essa frase que tem uma explicação em 2 versículos ao acabar a oração. A frase do versículo 12, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que o Senhor, Deus, nos guarde o nosso coração de não cairmos nessa cilada, né? Guardar mágoa é uma cilada, viu? É uma cilada que você implode, você se destrói. Você fica cativo. E o seu relacionamento com Deus, ele é completamente arruinado. Porque a base do nosso relacionamento... Nós entramos aqui porque fomos salvos pela graça.
Mas quando alguém nos ofende, nós queremos lidar com o mérito. Nós queremos... Por que nós não temos dificuldade de perdoar? Porque nós temos dificuldade de dar misericórdia. Mas nós entramos por aqui porque Deus nos deu misericórdia. O que deve nos mover a perdoar quem nos ofende é o Evangelho. Somos salvos por misericórdia, então... Por que eu tenho que perdoar? Ele merece? Não, ele não merece. Mas a minha base não é o que ele fez, é o que Cristo fez, a misericórdia dele para com a minha vida. Se você depender do arrependimento de outra pessoa ou da mudança da outra pessoa para você perdoar ele, você vai ser sempre refém dele. E nem sempre isso vai acontecer. A sua base deve ser Deus. Você sempre vai carregar mágoa no seu coração, porque não vai faltar pessoas que vão falhar e não vão se arrepender. E aí você vai ter um problema com Deus. Uma pergunta, colocação? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, Tua bondade.